Autores, entre eles o grande historiador Júlio José Chiavenato, tratam esse período da nossa história como uma república bossa nova, porque além do período bastante interessante e conturbado dos presidentes da república que nós vamos estudar nesse período, é exatamente nessa década de 50 e 60 que a bossa nova estoura como um grande ritmo da música popular brasileira e se internacionaliza, né, na figura do Tom Jobim, Vinícius de Moraes e outros artistas daquele período. Então é uma época bastante interessante da nossa história. Ao mesmo tempo que a gente tem uma ebulição cultural muito grande na música, no teatro, nas artes plásticas, nós temos avanços significativos na área esportiva, né? O Brasil se torna campeão mundial de basquete, nós temos também o Mundial de Futebol, né, em 1958, a Copa do Mundo, mas é um período que na política do Brasil, nossa economia também tem algumas vicissitudes, algumas coisas interessantes. Por exemplo, é na década de 50 que o Brasil se torna um país urbano. Até a década de 50, a maioria da população brasileira ainda vivia no campo. Essa virada de uma população rural para uma população urbana ocorre em 1950. Então, um período de efervescência, de mudanças, transformações, desenvolvimento econômico, questionamentos com relação ao desenvolvimento social, construção de Brasília, enfim, é um período bastante interessante da nossa história. Vamos ao quadro, colocar aqui os 3 pontos principais que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Então, na primeira parte, nós vamos falar sobre as eleições do presidente JK, o golpe preventivo e as principais características do seu governo. Como tem um hiato aí, a gente muitas vezes acaba esquecendo de vincular. Mas o JK é o presidente que vai governar o Brasil depois do Getúlio Vargas. Só que entre o suicídio de Getúlio Vargas em 54 e a posse do JK em 31 de janeiro de 56, você tem aí 2 anos bastante complicados, bastante conturbados no Brasil por conta das questões políticas. Já nesse período flertava-se com o golpe militar, mas a gente vai ver isso ao longo da aula. Voltando ao quadro. Depois nós temos Jânio Quadros no poder, a política autônoma e totalmente desorganizada. Talvez Jânio Quadros seja um dos personagens mais interessantes da história do Brasil nesse período, né? Um presidente com prazo de validade. Jânio Quadros assumiu em janeiro e renunciou em agosto de 1961. Então, um presidente que teve uma eleição bastante importante, né? Representava a oposição da época ao UDN no poder, mas o seu capital político se esvaziou aí ao longo de poucos meses. É do governo Jânio Quadros que começa-se um processo que vai culminar lá em 64 com um golpe desferido pelos militares contra o presidente democraticamente eleito João Goulart. A partir de todo esse período conturbado de Jânio Quadros, o medo do comunismo crescendo e depois o João Goulart governando sobre o parlamentarismo, e a partir dali que a coisa perde um pouco do rumo. O governo JK, apesar dos questionamentos, foi um governo de estabilidade política, foi um governo de estabilidade econômica. JK conseguia muito bem manobrar vários atores políticos ali, as esquerdas, as direitas, os militares, né? Então ele conseguia ter essa habilidade política muito bem. E depois disso, nenhum dos outros presidentes que o sucederam tiveram tal habilidade. Voltando ao quadro. O conturbado governo João Goulart, posteriormente, né? João Goulart fica então de 1961 a 64, só que nesse período, né, a gente tem que fazer um asterisco porque até 1963 ele governou sobre a exegese do parlamentarismo, ou seja, ele não mandava, quem mandava era o parlamento. Depois vem as reformas de base, né, as conturbadas reformas de base e o golpe militar em 1º de abril de 1964. Então a gente está vendo, né, por isso que o título da aula é relacionado à estabilidade econômica, mas os limites da democracia, a gente vê nesse período dessa aula, nessa chamada República Bossa Nova, como que Chiavenato afirma, o fim da nossa experiência democrática e o início de uma ditadura. Imaginem, né, vamos tentar nos transportar no tempo, é lógico que isso não é possível, mas imagine se você fosse aí um cidadão que vivesse no Brasil, uma cidadã que vivesse no Brasil em 1964. Por que eu estou fazendo isso? Em 64, a nossa perspectiva econômica, social, política era bastante complicada. Nós vimos de uma ditadura, de 37 a 45 a ditadura do Estado Novo. De 30 a 45, 19 anos do mesmo governante do poder, que era o Getúlio Vargas. Nós temos uma curtíssima experiência democrática, né, que vai de 46 a 64, do presidente Dutra até o golpe, e depois entramos de novo numa ditadura.
a democracia brasileira, a República Brasileira, não tinha a força, a pujança que tem hoje. Era uma democracia frágil, com instituições questionáveis, uma vez que não conseguia permanecer mais de 20 anos numa república democrática, né? E mesmo se a gente pegar a experiência da República Velha, anterior, de 1889 até 1930, era uma república ainda muito claudicante, né? Você não tinha eleições completamente democráticas, um voto censitário, uma elite que governava o país de uma maneira muito forte. Então, pós-república, né, esse período aí de 1889, proclamação da república, lá na disciplina de República 1, até a ditadura, é um período de idas e vindas, a cada 30, 40 anos você tem um golpe, uma tentativa de golpe, enfim, é um período bastante conturbado e essa Constituição ela só vai se consolidar no pós-redemocratização. Esse pós-redemocratização, né, a partir de 1985, é quando a gente tem uma estabilidade maior da nossa política que temos até hoje. Não tivemos poucas tempestades, tivemos muitas, né? Nós tivemos 2 impeachments, por exemplo, nos últimos 30 anos, mas mesmo assim a República está mais consolidada, a democracia é mais consolidada hoje do que era na década de 50 e 60. Mas tudo isso a gente vai estudar aí durante essa nossa aula de hoje. Espero que você goste e que a gente tenha bons estudos nesse período aí bastante conturbado, que vai do JK até o João Goulart. Governo JK, as bases do governo. Todo governo, seja ele qual for, ele precisa ter um colchão político, vamos colocar assim, um tripé político para se sustentar. São as chamadas bases do governo. Alguns governos conseguem se sustentar no populismo, outros no setor industrial, outros nas elites. Isso vai variando conforme o tempo. O governo JK tinha algumas bases políticas importantes. A gente pode falar que ele tinha uma ampla base política. Vamos ao quadro ver um pouco mais sobre isso. Então, vamos falar sobre a transição do governo JK. Primeiro, o que acontece? Quando o Vargas comete o suicídio, lá em 1954, o vice dele, que era um político chamado Cafa Filho, assume o governo. Só que ainda em 54, ele sofre um ataque cardíaco, não morre, mas fica impossibilitado de exercer as suas funções. O Carlos Luz, que era o presidente da Câmara dos Deputados, assume a presidência. Só que o Carlos Luz, ele era um político contra o JK. Ele era um político a favor do outro grupo político. Em 11 de novembro de 55, já tinham ocorrido as eleições tinham ocorrido em outubro. O general Lott, que era uma figura bastante respeitada do Exército e apoiador do presidente JK, organizou um golpe para retirar o Carlos Luz do governo. Por que retirar? Porque o Carlos Luz dizia que não iria entregar o governo ao JK. Posteriormente, o Nereu Ramos, que era o presidente da Câmara presidente do Senado, assumiu a presidência e decretou estado de sítio até 31 de janeiro de 56, que é a data da posse do presidente JK. Voltando aqui, vamos falar um pouquinho sobre as eleições para a gente entender aquele conturbado período político ali da frente. Nas eleições, você tinha 3 políticos bastante conhecidos no Brasil. O Juscelino Kubitschek, que tem a sua carreira política ligada ao estado de Minas Gerais, pela mesma coligação PSD-PTB que tinha eleito Vargas anteriormente e tinha eleito Dutra. Então esse era o grupo político que dominava o Brasil na época, o PSD e o PTB. Ele ganha a eleição com 36% dos votos. Em segundo lugar, Juarez Távora, da oposição da UDN, União Democrática Nacional, com 30%. E o Adhemar de Barros, que representava o coronelismo, o PSP de São Paulo, com 26%. Essa vitória por uma pequena margem gera protestos e grandes contestações. Então, o que ocorre? Você deve estar se perguntando, professor, mas o segundo turno? Lembre-se que eu já comentei sobre isso. Naquela época não tinha segundo turno. Era eleição em turno único, mandato de 5 anos, sem direito à reeleição. Então, o que ocorre? O JK ganhou com 36%, contra 30% da UDN. Se fosse nos dias de hoje, ia ter um segundo turno apertado. Os 2 candidatos iam disputar a tapa os votos ali do Adhemar de Barros. Naquela época não tinha segundo turno. Então, qual que era o questionamento? JK não é um presidente legítimo. Mas por quê? Porque não foi a maioria dos brasileiros que o elegeu. Se você somar
30% do Juarez Távora com 28% do Adhemar de Barros, a maioria da população não queria o JK, se a gente colocar em termos simplórios. É lógico que ele ganhou um pleito que, segundo a Constituição da época, era totalmente válido. Mas questionava-se essa questão da eleição por conta dessa margem pequena. Lembre que o Dutra, por exemplo, nessa mesma eleição, nesse mesmo esquema de eleição, ganhou com 54%, o Getúlio Vargas com 48%, então com uma maioria acachapante. A eleição 55, JK, Juarez Távora, foi mais apertada. Então, isso gerou aquela insatisfação que nós vimos no outro slide, né? Vamos ao quadro novamente, só para a gente recapitular, que é a relação do golpe preventivo. O vice do Vargas sofre um ataque cardíaco, o presidente da Câmara assume, mas não queria entregar o governo para o JK, e o general Lott organiza um golpe preventivo. O golpe preventivo é uma jabuticaba. Por que a gente fala jabuticaba? É uma expressão brasileira, uma coisa que só existe no Brasil, né? Eu já estudei bastante história e confesso a vocês que eu nunca vi um país fazer um golpe para evitar um golpe. E foi isso que aconteceu naquele período. Por quê? O exército e as pessoas políticas mais ligadas ao JK achavam que Carlos Luz não ia deixar o JK tomar posse, que ele ia dar um jeito de invalidar a eleição, que ele ia fazer alguma manobra política para evitar a posse do JK. O general Lott, que é do Exército, naquele período, fiel ao presidente eleito e à Constituição, ele tira o Carlos Luz do governo com a força que o Exército tinha naquela época, que não é a que tem hoje. O presidente do Senado assume, o Nereu Ramos, decreta estado de sítio, que é o estado mais grave que um país pode ter antes do estado de guerra. E daí fica com o estado de sítio até a posse do JK em 31 de janeiro de 56. Naquela época a eleição era finalzinho de outubro, começo de novembro, e a posse no dia 31 de janeiro, não era no começo de janeiro como aconteceu aí nas últimas eleições presidenciais. Aliás, na próxima que nós tivermos, essa posse vai mudar também, não vai ser mais no dia 1º de janeiro. Mas, voltando, tirando a curiosidade à parte, nós temos então o presidente JK e assumindo o governo com esse contexto extremamente conturbado, né? Pensem comigo, do suicídio do JK, do suicídio do Vargas, a posse do JK, olha quantos presidentes nós tivemos. Nós tivemos o Vargas, o Café Filho, o Carlos Luz e o Nereu Ramos. Então, 4 presidentes em 2 anos. Então, você imagina o quão conturbado politicamente esse período era. A gente tem que fazer salientar um ponto que é importante também. Nesse período, os militares que voltaram prestigiados da Segunda Guerra Mundial, que influenciava de uma maneira muito grande a política, Dutra tinha sido um presidente eleito democraticamente, mas era um militar. Os militares tinham uma influência muito grande. Uma ala do Exército não queria a posse do JK. Eles queriam um golpe militar já nesse período, em 54, uma tentativa de golpe em 54, para que eles já assumissem o poder. Mas, nesse período, ainda conseguiu-se fazer um contorno democrático e a democracia permaneceu no poder com mais alguns anos e o JK toma posse. Vamos ao quadro agora para falar mais sobre o governo JK. Apesar de toda essa polêmica, o governo JK consegue ter uma grande estabilidade política. Essa estabilidade política se dá principalmente porque ele consegue, de certa forma, agradar a vários grupos políticos. Aqueles que eram ligados à esquerda, aqueles que eram ligados à direita e também as Forças Armadas, os militares. Existia, tanto no discurso, na campanha do JK, uma ideia de otimismo e de prosperidade econômica elevada. A política do JK era conhecida como desenvolvimentismo ou nacional desenvolvimentismo. E ele prometia desenvolver em 50 anos o que o Brasil não havia avançado nos últimos 5. Esse era o grande slogan da campanha dele. Dizia que o Brasil tinha condições de avançar muito mais, que a política poderia ser uma grande alavanca para impulsionar a economia e que ele ia fazer de todas as formas possíveis e imagináveis para que o Brasil avançasse em 5 anos o que não teria avançado antes dos 50. Como historiadores da história, nós não fazemos julgamentos. Então não está aqui na minha alçada falar, olha, esse presidente é bonzinho, esse presidente é mauzinho. Todos têm qualidades, todos têm defeitos, todos têm as suas características. Um historiador analisa os fatos e a partir desses fatos ele vai tecendo ali as suas considerações. O governo JK conseguiu um desenvolvimento econômico? Sim, né? A gente não tem como negar isso. Mas a gente questiona a que custo.
com o endividamento do país, né? Você tem um aumento muito grande do endividamento público do Brasil nesse período, né? E esse crescimento econômico conseguiu atingir toda a população, ou ele foi muito mais para uma pequena parcela e outra parcela foi deixada de escanteio? Então é isso que a gente questiona, principalmente quando a gente fala do governo JK. Conseguiu uma certa estabilidade política, conseguiu de uma certa maneira uma estabilidade econômica, mas alguns grupos que não eram privilegiados continuaram sendo não privilegiados. Pobre continuava sendo pobre no Brasil. A desigualdade social, apesar do desenvolvimento econômico, não diminui no governo JK. Então esse é um dos questionamentos. Sempre tenha isso em mente. Você não se forma historiador, historiadora para sair julgando os presidentes, julgando os políticos. Mas a gente tem um olhar um pouco mais profundo, um olhar mais crítico, mais reflexível para fazer determinadas considerações. Governo JK, o desenvolvimentismo. Essa política desenvolvimentista, ela ficou tão colada na imagem do JK que muita gente pensa que foi ele que inventou isso, que ele criou essa ideia de desenvolvimentismo. Mas não é bem assim. Você tinha um grande grupo intelectual político no Brasil que discutia essas questões. Então vamos entender um pouco mais sobre isso no próximo quadro. Então, conforme já havia comentado, o presidente JK era um presidente que tinha uma grande habilidade política. Essa habilidade política vai ser posta à prova principalmente no período do desenvolvimentismo e progresso. Ele conseguia agradar, então, os militares, a classe conservadora, reacionária brasileira e também as camadas populares. Então, imaginem o JK como aquele equilibrista de pratos que consegue manobrar várias frentes. Ele também mantinha o sindicalismo sob controle e indicava militares para postos-chave do governo, exatamente porque ele percebia que os militares tinham crescido no seu prestígio, na sua influência, e ele sabia muito bem que esses militares, enquanto uma ala o apoiava, como do general Lott, outra ala queria ele ver bem longe do governo. Então ele conseguia manobrar todos esses cargos, né? Ele não era a favor de um golpe, a favor de uma ditadura militar, nada disso. Tanto que ele, pós-golpe militar, tentou formar uma frente ampla com o João Goulart, com o Jânio Quadros, com os ex-presidentes do Brasil para combater a ditadura. Mas ele entendia naquele momento que politicamente era mais inteligente deixar esses militares mais próximos do seu governo e sob o seu controle do que criar um novo inimigo. Então, essa parte da habilidade política, ele foi muito bem. E essa estabilidade política permitiu a ele implementar o seu programa de metas, que era o plano econômico. Lembre sempre disso. Economia e política caminham juntas. Se você tem uma política estável, se você tem uma política conduzida com uma maneira inteligente, a economia prospera. Toda estabilidade política gera uma estabilidade econômica e vice-versa. O governo pode estar estruturado, mas se a economia vai mal, começa a se questionar essa esfera política. Isso é no Brasil desde que o mundo é mundo e isso não é uma característica só brasileira, é uma característica da política nacional. Com relação à política, você, futuro historiador, futura historiadora, também tem que saber isso. A política ela não é opcional. Nós temos que ter interesse, nós temos que nos entender desse jogo político, porque senão a gente é governado por aqueles que ocupam esse espaço e que acabam governando. Então esse posicionamento político do professor de história, da professora de história, não é no sentido de doutrinação ou de convencer os outros, não, mas sempre esse olhar crítico e reflexivo, que é uma marca aí da característica da nossa formação. Voltando ao quadro. O programa de metas, então. O programa de metas era a grande propaganda do governo JK. Esse programa de metas, né, todo mundo fala da construção de Brasília, mas não foi só a construção de Brasília. Você tinha, na verdade, 31 grandes objetivos em 6 grandes grupos. Esses grupos eram transporte, energia, alimentação, indústria de base, educação e a construção de Brasília, que era a meta síntese de tudo isso. A construção de Brasília foi realizada, um esforço gigantesco da nação. Imaginem que o presidente começou o seu governo em 56 e em 1960 Brasília foi inaugurada. Ele, no intervalo de 5 anos, construiu uma cidade. A gente viu nos anos anteriores aí, principalmente quando a gente fala de 2 grandes eventos esportivos que o Brasil sediou, a Copa do Mundo de 14 e a Olimpíada de 16, o quanto que o Brasil sofreu para organizar as arenas esportivas.
Imagina que naquele período, em 5 anos, construíram uma cidade. Lógico, com vários problemas, lógico que tinha lá as suas condições, mas era uma inauguração de uma cidade. Então é outro patamar naquilo que o Brasil poderia fazer naquele período. Aquela ideia de que o Brasil, naquela época, tinha essa impressão que ele seria um país talvez maior, melhor ou mais desenvolvido do que ele é hoje. Voltando ao quadro. Então, a construção de Brasília como síntese. Além disso, no governo JK, você tem a criação da SUDENE, que era a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, uma tentativa de focar o desenvolvimento do Nordeste, e o ISEB, né, ou ICEB, que era um órgão de assessoria do plano de metas. Mais ou menos. O ICEB foi criado na década de 1950, meados da década de 50. Ele tinha grandes pensadores que eram economistas, filósofos da época e que pensavam a política do Brasil e a economia do Brasil. Entre eles se destaca a figura do Hélio Jaguaribe. O Hélio Jaguaribe chegou a trabalhar até no governo Fernando Henrique Cardoso, né? Foi muito influente na política do Brasil. E do Guerreiro Ramos. Então, esse ISEB não é só um órgão de assessoria do plano de metas. Ele tinha sua vida própria. O que o ISEB fazia? Basicamente, as discussões deles eram como fazer o Brasil se desenvolver economicamente. Eles tinham uma leitura muito interessante do panorama econômico do mundo daquela época. Lembrem, década de 50 e 60, nós estamos vivendo o período da Guerra Fria. Então, você tem um mundo socialista, você tem um mundo capitalista norte-americano. Só que o Brasil não se posicionava como socialista, mas o Brasil estava ali num capitalismo meio subalterno, um fornecedor de grande matéria-prima, não era um país tão industrializado. Então, a ideia desses pensadores do ISEB era como fazer o capitalismo brasileiro ficar mais moderno. Como fazer com que o Brasil se industrializasse sem depender tanto do capital estrangeiro? Como que a gente faz essas manobras? Como fazer para que o Brasil se desenvolvesse por pernas próprias? E o JK foi muito inteligente porque ele aproveitou essas discussões que existiam, chamou esses caras para trabalhar próximo a ele e a partir disso ele vai criar toda a sua política do chamado nacional desenvolvimentismo. Então, não foi criado por ele, mas ele aproveitou essa discussão que já existia para colocar o seu plano em ação. Voltando ao quadro, fiz questão de colocar aqui algumas imagens para você que representam esse período, né? Os candangos, reparam que candangos está entre aspas, porque era um termo pejorativo, pelo qual os trabalhadores que vinham principalmente do norte e do nordeste do Brasil, representados aqui, fizeram a construção de Brasília. Então, a construção de Brasília, aqui é a foto da construção, e também das cidades satélites. Essa foto é muito representativa, eu fiz questão de fazer essa montagem, de escolher essas duas coisas pelo seguinte. De um lado você tem ali a figura do candango, do trabalhador humilde, que ia para construir Brasília. Só que ele não ia só para construir Brasília. É lógico que esses trabalhadores não tiveram espaço na nova capital. Eles construíram a sede administrativa do país, que existe até hoje. Os políticos, as pessoas mais ricas do Brasil, mais desenvolvidas estão lá. Tanto que um dos IDHs mais altos do Brasil é Brasília. Esses trabalhadores não tinham lugar na cidade. Então, aos poucos, eles foram construindo as chamadas cidades satélites, cidades menores, né, que estão ali da periferia, não no sentido pejorativo, mas no sentido geográfico, periferia no sentido do entorno de Brasília. Essas cidades não tinham planejamento, não tinham de maneira nenhuma o desenvolvimento que era colocado em Brasília. E essa situação, Brasília como um centro econômico, um centro político muito bem desenvolvido, muito bem construído, o projeto do Oscar Niemeyer, do Lúcio Costa, né, histórico, famoso mundialmente, contrastava com poucos quilômetros dali as cidades satélites vivendo de uma maneira bastante complicada. É lógico que essas cidades se desenvolveram, hoje em dia tem uma estrutura muito melhor, mas naquele momento, na década de 60 principalmente, era um retrato da desigualdade social brasileira, né? Uma elite ligada ao poder vivendo de uma maneira abastada, enquanto a população, que era a maioria da população brasileira, que não gozava desse luxo e vivia de uma condição bastante precária. Governo JK, crise e decadência. Apesar do desenvolvimentismo, nacional desenvolvimentismo, construção de Brasília, plano de metas, nem tudo foram flores. Se JK conseguiu fazer a construção de Brasília e conseguiu investir em algumas áreas importantes, né, como a indústria automobilística, em outras questões, em outros lados, ele foi bastante criticado. Vamos ver como que foi essa fase do governo.
Para falar sobre isso, eu trouxe uma citação aqui de um grande historiador, vocês vão perceber que eu cito eles várias vezes na aula, o Boris Fausto, no livro História do Brasil. Ele vai dizer o seguinte, ó: a expressão nacional desenvolvimentismo, que sintetiza lá a forma de governo do JK, em vez de nacionalismo, sintetiza, pois, uma política econômica que tratava de combinar o Estado, a empresa privada nacional e o capital estrangeiro para promover o desenvolvimento com ênfase na industrialização. Então, ou seja, o objetivo era fazer a industrialização. Para fazer a industrialização, eles usavam o governo, fazendo leis, criando incentivos para fomentar essa industrialização. Eles pensavam em criar empresas privadas nacionais. Então pensem numa grande empresa nacional brasileira. E usando o capital, o dinheiro que vinha do exterior. Essa fórmula seria perfeita, né? O governo fazendo a sua parte, né? Manobrando, manejando, o governo como mediador desse processo. Fomentar a indústria nacional, né? Fomentar a indústria nacional significa que vão ser empresários brasileiros que vão ter essas grandes indústrias. É lógico que você vai criar uma camada bastante abastada, mas pelo menos esse desenvolvimento fica no país. Essas indústrias investem seu dinheiro aqui, geram emprego, geram renda aqui, né? Desigualdade social vai ter em todo lugar do mundo, mas desse momento ela é diminuir essa desigualdade. E usando o capital estrangeiro, né, fazendo com que esses capitalistas estrangeiros, grandes financiadores, banqueiros, né, especuladores, investissem no Brasil, porque sabiam que o Brasil daria retorno, que esse dinheiro não era perdido. O que não ficou muito bem azeitado nessa fórmula aí, o que não deu muito certo? Não se fomentou como queria a indústria privada nacional. Surgiram algumas empresas? Sim, mas as grandes corporações preferiram, ao invés de investir no Brasil, vir para o Brasil. Então você começa a ter um fluxo muito grande de grandes empresas que começam a produzir no Brasil. Se instalam no Brasil, fazem valer, né, da mão de obra barata que o Brasil tinha naquele período, dos incentivos fiscais que existiam. Então, apesar de você ter o apoio do Estado e um desenvolvimento, esse desenvolvimento vem com empresas estrangeiras, não com empresas nacionais. Isso foi um dos problemas, não conseguiu se fomentar a indústria nacional como se queria naquele momento. Voltando ao quadro, um exemplo clássico desse sistema desenvolvimentista do JK foi a indústria automobilística, né? A Willys, a Ford, a Volkswagen e a GM, todas elas se instalam no ABC Paulista nesse período. Há uma concentração de operários inédita do Brasil. O Brasil finalmente tem uma classe operária propriamente dita. A civilização do automóvel, como foi dita pelo avanço dessas grandes empresas, prejudicou o incentivo aos transportes de massa como o trem. É nesse período que o Brasil para de investir em trem e para de investir em transportes de massa. Por quê? Havia um lobby muito grande dessas indústrias também automobilísticas, né? O Brasil investe na construção de estradas, a ideia de você amarrar todo esse país e também gerar fluxo e gerar demanda para essa grande indústria automobilística. Essa ideia da construção de estradas também é bastante interessante, porque você pega um pressuposto de que tem uma integração nacional. Só que essa integração em algumas regiões acaba destruindo o meio ambiente, biomas, e isso é uma questão bastante conturbada e que vai ser discutida posteriormente. Pensem, por exemplo, na ideia da Transamazônica, lá na época da ditadura, que era o quê? Unir regiões mais afastadas do norte do Brasil com o restante do país. Mas a que custo, né, da biodiversidade isso é feito e até que ponto essas estradas realmente geram desenvolvimento é uma questão bastante complexa. O fato é que o governo JK, a partir dessa ideia da indústria automobilística, da civilização do automóvel, enterra o programa de trens, metrôs em outras cidades do Brasil, além daquelas que já existiam naquele período. Voltando ao quadro, falando de novo do fim do governo JK, o fim do governo JK, ele não recebe tantas críticas assim como outros governantes do período. Mesmo assim, você tem um déficit do orçamento federal muito grande, afinal de contas, gastou-se muito dinheiro para construir Brasília. A inflação em 59, um ano antes do fim do governo, já beirava os 39,5%. Esses 39,5% é o ano, tá? 39,5%. A nossa inflação, quando a gente fala que ela está em 7,8%, ela está alta atualmente. Naquela época, quase 40%. E uma medida extremamente populista, né?
As pessoas, quando falam de populismo, não lembram tanto do JK, mas ele é um político populista, foi um político populista, que foi a ruptura com o FMI, um apoio da ala nacionalista do governo, mas um prenúncio de uma grave crise econômica. O JK pode-se dizer, sem sombra de dúvida, que ele deixou uma herança maldita para o seu sucessor. Que herança foi essa? No campo político, ele tinha toda aquela ideia do nacional-desenvolvimentismo, do progresso, e para a pessoa que fazia uma análise simplória, isso deu certo. Construção de Brasília, indústria automobilística, estradas, esse desenvolvimento acontecendo. Só que financeiramente o país ia muito mal. Houve um endividamento muito grande para construir Brasília, então a questão econômica não estava muito bem organizada. E o Brasil fez o que vários países do mundo fazem. Quando você tem um problema financeiro, faz um empréstimo. O governo fez um empréstimo com o FMI e no finalzinho do seu governo o JK rompeu com o FMI, falou que não ia pagar o empréstimo. Para os nacionalistas aquilo era uma apoteose. Nossa, o Brasil tem autonomia, vai bater de frente com o FMI, não vai aceitar os ditames desse banco internacional que na verdade tem a cabeça dos Estados Unidos. Só que internamente isso gerou uma crise muito grande, porque as contas públicas não são pagas e internacionalmente isso também gerou uma instabilidade muito grande. Então o JK saiu com uma posição interessante, né, como aquele que vai brigar pelo Brasil, aquele que rompe com o FMI. Mas o problema ficou para o presidente que vinha depois dele, que foi o Jânio Quadros, que teve que lidar com essa questão do FMI, com uma crise econômica muito grande. Então, imagine se tivesse sucessão, reeleição naquela época, não sei se o JK teria um segundo governo tão bom quanto o primeiro. Mas, naquele período, foi isso que aconteceu. E esse governo, com tantas bravatas políticas, né, com tantas bravatas populistas, deixou uma herança complicada para o presidente que viria posteriormente por conta dessa grave crise econômica. Vamos agora para a nossa primeira situação problema, falar sobre o nacional-desenvolvimentismo de JK, se ele seria possível nos dias atuais. Então, primeiro, imagine que você, enquanto professor, seja questionado por um aluno a respeito da discussão sobre o aspecto nacionalista e o plano econômico liberal do presidente Jair Bolsonaro. Então, um aluno questiona você, olha, professor, o governo Bolsonaro fala muito sobre liberalismo econômico, sobre autonomia de governo, livre iniciativa, livre mercado. Como que você reagiria a esse tipo de questionamento? O que acontece? Esse debate direita e esquerda não é um debate novo no Brasil. E ele tem um debate com relação a modelos de governo e a modelos políticos, né? Os governos da direita geralmente tendem a colocar essa ideia do liberalismo econômico de uma maneira muito forte. Olha, deixa o mercado se regular. O problema, né, e o que a esquerda questiona é que num país com tantas desigualdades sociais, a ideia da meritocracia ela é meio complicada. Não existe meritocracia quando duas pessoas disputam a mesma vaga de trabalho, mas eles tiveram acesso à educação, segurança, saúde totalmente diferentes. Meritocracia seriam duas pessoas com a mesma formação, com as mesmas oportunidades, disputando em pé de igualdade a mesma condição. Imagine uma corrida de Fórmula 1 em que dois pilotos correm, só que um corre pela melhor equipe e o outro corre pela pior. Você vai ter mérito nisso? Dá para saber qual piloto é o melhor? Não. Eles deveriam ter o mesmo carro e aí sim fazer uma disputa. Então esse discurso da meritocracia no Brasil, ele acaba privilegiando as classes superiores, as classes abastadas, que têm mais acesso à segurança, têm mais acesso à saúde e principalmente à educação de qualidade. As classes mais pobres, infelizmente, não têm esses acessos. Então, esse é um debate com relação ao liberalismo, inclusive, nesse período colocado pela nossa situação problema. Vamos ao quadro novamente. O aluno apresenta um texto sobre o tema que problematiza a aparente contradição entre a proposta de um programa econômico liberal e o seu caráter nacionalista. O estudante questiona: na história brasileira contemporânea, já houve um governo que conseguiu articular desenvolvimento econômico liberal com caráter nacionalista? Quando a gente olha, né, pensando com os nossos conceitos atuais, essas duas ideias parecem que não casam muito bem. Ou eu falo do liberalismo, ou eu falo da ideia de você ser nacionalista. Quando eu falo do nacionalismo, é de proteção da indústria nacional, é de proteção do emprego, enfim. Parece que são duas coisas que não casam. Mas a gente teve um governo que conseguiu congregar esses dois conceitos, que foi exatamente o governo JK. Vamos ao quadro novamente. Com o ideal de suplantar grupos da economia agroexportadora, a política nacional desenvolvimentista tinha como objetivo incentivar a burguesia industrial brasileira
a tomar lugar daqueles grupos para estabelecer uma economia liberal. Então era uma política que ia contra o agronegócio, não abertamente, mas queria fomentar a industrialização. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento em teoria deveria ocorrer sem a dependência do capital estrangeiro. E foi aqui que deu problema. Teoricamente, o Plano Nacional Desenvolvimentista era para fomentar a indústria nacional, mas a gente viu que não foi muito bem isso que aconteceu. A indústria nacional não conseguiu se desenvolver a contento. Teve um crescimento econômico, teve um surto de industrialização, mas essa industrialização foi muito mais pautada no capital estrangeiro. Então foi-se uma tentativa que funcionou aí parcialmente, vamos colocar assim. Vamos ao quadro novamente, e agora para a nossa primeira interação. A questão que eu quero que você reflita é a seguinte: é possível conciliar crescimento econômico, bem-estar social e independência financeira? Pense e reflita, eu volto em alguns instantes com a resposta.
Bom, retomando a nossa pergunta, né, se possível conciliar crescimento econômico, bem-estar social e independência financeira. Possível mas é um desafio. Você vê vários países aí ao longo do tempo, ao longo da história, se degladiando para conseguir isso. E às vezes você consegue focar em uma coisa e não outra. Você consegue desenvolver a economia, mas muitas vezes a parcela da população que se beneficia com esse crescimento é pequena. Muitas vezes você foca no chamado bem-estar social, mas os grupos econômicos que são mais fortes também acabam não gostando e param de apoiar o governo. Então, todo governo busca esse tripé, né? Um tripé difícil de ser conquistado, mas é o ideal. Não é porque é algo que não dá certo à primeira vista que a gente deve desistir. Então, a gente tem esse pensamento, crescimento econômico, bem-estar social, para que a população toda possa gozar aí dos benefícios de uma grande nação. Governo Jânio Quadros, a austeridade política. O presidente Jânio Quadros é um dos personagens mais interessantes aí da nossa história política. Por que isso acontece? Ele era um candidato, vamos colocar assim, um político à frente do seu tempo. Ele era preocupado com algumas questões que hoje em dia os políticos ainda patinam. A questão do marketing pessoal, de fazer uma aparência em detrimento da outra. Por exemplo, nos seus comícios era comum ali com um terno amarrotado, de propósito, para se parecer humilde, cabelo meio despenteado. Lá pelas tantas, ele enfiava a mão no bolso do paletó, arrancava um sanduíche de mortadela da mão, dizia que aquilo ali era só o lanchinho dele durante a política. Tinha um jingle, o famoso jingle varre a vassourinha, ele pegava uma vassoura, dizia que ia varrer a corrupção, enfim. Era um personagem caricato, né? Um homem muito inteligente, mas que tinha aí esse caráter meio de austeridade política, flertava com uma ditadura. Dizem aí que, na verdade, ele queria parecer o Getúlio Vargas, que ele iria governar, assim como o Getúlio Vargas fez, como um grande ditador. Então tinha esse aspecto colocado aí no presidente Jânio Quadros. Fato é que ele consegue ganhar a eleição com uma maioria bastante interessante, né? Muito mais do que o JK naquele período. E naquela época de conturbado questão social por conta da economia do governo JK, ele aparece como o salvador da pátria, como o cara que vai dar certo e que vai resolver os problemas. E esse é um grande desafio da política brasileira. Sempre que você tem um salvador da pátria querendo aparecer, algo há de podre no reino da Dinamarca. Problemas complexos não são resolvidos de maneira simplória. Os problemas do Brasil naquela época, assim como os de hoje, são complicados. Você não resolve no estalar de dedos. É muito mais difícil do que isso. Vamos ao quadro entender um pouco mais sobre esse período Jânio Quadros. Então, primeiro, o Jânio Quadros representa uma inversão na política daquela época. O grupo PSD-PTB, que tinha eleito os presidentes Dutra, Vargas e JK, perde a eleição. O general Lott, aquele mesmo lá do golpe preventivo, não consegue fazer a sua maioria e acaba sendo derrotado com 28% dos votos. Ademar de Barros tenta de novo a eleição, mas percebem que ele tinha um teto ali um político muito mais forte em São Paulo, com projeções paulistas do que nacionais. E o Jânio Quadros representa a primeira tentativa, né, a primeira e única experiência da UDN no governo. A UDN, União Democrática Nacional, que era a grande força política daquele momento de oposição, ganha a eleição com 48% dos votos. Essa porcentagem simboliza como que estava baixo o moral do JK no final do seu governo, porque o candidato do JK era, obviamente, o general Lott, que tinha perdido. O Jânio Quadros ganha a eleição por esse partido aqui, o PTN. O PTN era um partido minúsculo, um partido que não tinha nenhuma expressão na política brasileira naquele momento. Então o Jânio Quadros, ele era um personagem colocado meio que rápido, com a UDN o apoiando e consegue vencer o JK. Só que bem rapidamente o Jânio Quadros começa a ser questionado. As ações de governo dele não fazem tanto sentido assim. Ele ficava mais perdido, perdendo tempo com questões menores do que propriamente com o dia a dia político do Brasil. A impressão que se deu é que ele fez um marketing de campanha muito importante, muito interessante para ganhar a eleição. E que depois de ganhar a eleição ele não sabia muito bem o que fazer no governo, né? Então ele se importava com questões menores. Esse aspecto meio perdido do governo dele é tão grande que a UDN, que foi um partido que apoiou ele durante a presidência, em poucos meses aderiu à oposição, abandonou ele só com o PTN.
E nesse sistema brasileiro, né, um presidencialismo meio de coalizão, você não consegue governar sem apoio dos grandes grupos políticos, né? Então você tem que formar uma maioria para ter a aprovação dos seus projetos, quer na Câmara dos Deputados, quer no Senado, para fazer a sua governança. E Jânio Quadros sempre esteve muito longe de qualquer perspectiva parecida com essa. Voltando ao quadro, características então do governo Jânio Quadros. Primeiro, a ideia da austeridade política. O que seria essa austeridade política? Ele faz cortes muito profundos em vários gastos do governo naquela época. Corta subsídios, por exemplo, que via para alimentos, o que acabou gerando aí um aumento no custo de vida do brasileiro. Ele faz algo para consertar o que o JK tinha feito. O JK tinha cortado relações com o FMI, falando que ia decretar moratória. A política com os norte-americanos também ficou bastante conturbada e ele vai atrás do FMI dos Estados Unidos para reafirmar essa situação. Então, quem disse que o Jânio Quadros era comunista, né, não sabe nada de história, porque como é que o cara que, como das suas primeiras medidas, vai atar relações com os Estados Unidos, era comunista, né? Ele não era nem comunista, nem capitalista, ele queria ser autônomo, na verdade. Havia uma ausência de plano de governo, e essa ausência de plano de governo a gente vê em questões que o Jânio Quadros perdia tempo. Então ele proibiu o uso de biquíni na praia, proibiu as linhas de galo, proibiu o lança-perfume, fazia vários discursos vazios, né, sem ele nem beira, não tinha muito bem um plano de governo, uma consistência governamental propriamente dita. Todo esse contexto vai aumentando, né? Não tem um plano de governo, não tinha proposta, não mandava projeto para praticamente nada. A UDN vai para a oposição, perdia tempo com coisas menores. E um ato, né, que demonstrava essa questão de autoridade do Jânio Quadros foi, talvez, a sua decadência, da sua derrocada política. Vamos ao quadro, eu coloquei uma imagem para simbolizar isso. Essa imagem é de 1961. Nós temos aqui o famoso Ernesto Guevara de la Serna, conhecido como Che Guevara, sendo condecorado com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que era a maior honraria que uma pessoa pode receber no Brasil, pelo sorridente presidente Jânio Quadros. Essa imagem levou o desgaste político de Jânio Quadros à enésima potência. Por quê? Jânio Quadros era comunista? Não. Mas ele fez isso como uma provocação. O Che Guevara nem estava vindo para o Brasil. O Che Guevara estava viajando de Cuba para a Argentina, né? O Che é argentino, e teve que fazer uma parada em Brasília. E por conta disso, o Jânio Quadros aproveitou o contexto para fazer essa condecoração. O Che Guevara tinha sido o grande líder da Revolução Cubana e era tido como o inimigo público número 1 dos norte-americanos. Fidel Castro, Che Guevara eram perseguidos nos Estados Unidos, não eram figuras benquistas pelos norte-americanos. Quando o Jânio Quadros faz isso, além de azedar a relação que ele tinha com os norte-americanos, ele provoca também a classe mais conservadora, reacionária brasileira, que via com extremos maus olhos essa ideia dele estar querendo agradar um grande líder comunista no Brasil. Então, por conta desse episódio, há uma degradação muito grande do seu governo. Dá-se a impressão que ele queria, sei lá, aderir ao comunismo, fazendo um agrado, mas na verdade ele queria mostrar que ele tinha autonomia. Ele não queria mostrar que ele estava preso a nenhum governo. Alguns biógrafos dele, né, alguns historiadores, afirmam que ele tinha como inspiração um político egípcio da época, que era o Nasser. Esse Nasser, ele tinha expulsado os britânicos do Egito, tinha se tornado um ditador do Egito com bastante autonomia. Então, o Jânio Quadros, pelos seus biógrafos, ele tinha mais essa ideia de querer ser um ditador autônomo, de querer ter um governo autônomo, sem agradar nem a direita, nem a esquerda, e sem depender de ninguém no seu governo. Mas a sua condução foi muito mais desastrada do que a do que da política egípcio que ele tanto admirava. Jânio Quadros, populismo e crise.
Todos esses presidentes desse período são considerados populistas, né? O próprio Getúlio Vargas é o pai do populismo no Brasil, mas o JK, o Jânio Quadros e o João Goulart. Desses, sem dúvida nenhuma, o Jânio Quadros se destaca como o mais populista. Mas o que seria um populista, se a gente pode fazer uma determinação? O populista é um político que tem um discurso a favor das massas, a favor dos mais pobres. Só que ele não está necessariamente preocupado com esses mais pobres. Ele usa esse discurso para ter capital eleitoral, para ganhar as eleições e permanecer no governo. Então, chamar um político de populista é meio que uma ofensa, mas vários deles tinham essa característica. Um discurso popularesco, um discurso que agrada às massas, mas na verdade não cumpre essas promessas que são colocadas. Então, Jânio Quadros tinha aí bastante essas características. Vamos ao quadro. Renúncia. As suas bases, então, o abandonaram. Carlos Lacerda, que era um dos grandes líderes da UDN e que batia no Jânio Quadros, esse é o mesmo Lacerda que era lá opositor do Getúlio Vargas, e a UDN aderem à oposição. Jânio Quadros renuncia na tentativa de fortalecer o seu governo. Como assim, professor? Já vou explicar. Erro estratégico e político gigantesco, o Brasil novamente numa grave crise política e, consequentemente, econômica. Quando o Jânio Quadros renunciou, qual que foi a ideia dele? Ele tinha ganhado a eleição 6,